O projeto Processo Inclusive foi contemplado pelo edital Territórios Criativos Ano 2, com recursos financeiros da Fundação Gregório de Matos, Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, Prefeitura de Salvador e da Política Pública Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, PENAB, Ministério da Cultura e Governo Federal. A ideia do projeto foi capacitar 10 artistas negros da comunidade LGBTQIAPN+, com oficinas de composição sonora, iluminação cênica e criação. No final, uma amostra performática onde cada um dos participantes assinaram sua criação. Todo o processo de formação, criação e apresentação poderá ser visto através da primeira temporada da série Processo Inclusive, com 10 episódios para você maratonar e ficar por dentro de todas as fofocas internas. Não, o processo de montar ele foi até relativamente tranquilo, eu construí umas emendas, um plano de aula, mas ao mesmo tempo eu não queria construir uma aula em fachada. Eu queria construir uma aula que eu chegasse aqui e que, dependendo da demanda das pessoas, eu pudesse mudar. Então, em algum momento também eu entendi a demanda por apresentar formas mais acessíveis de aprender a mexer nos programas. Então, eu busquei aprender a mexer num aplicativo de celular para ensinar para a galera a mexer também, porque é uma forma mais fácil da galera acessar. Então, teve essas demandas que também eu acabei, numa madrugada, tendo que mexer e criar essas coisas, mas porque eu queria entregar também uma boa aula pra galera. Então, acho que faz parte também. É isso. Tá no caminho mesmo. Acho que tô achando massa, assim. E acho bom da gente reiterar essa questão da identidade, porque se a gente olha também pro conjunto do que a gente trouxe até agora, todas as músicas são bem diferentes entre si também, sabe? Cada um tá trazendo um traço específico daquilo que se identifica, que escuta no seu cotidiano, e que são coisas que a gente já pode ouvir com essa atenção, até comparando com o da outra pessoa, que não é a gente, porque a gente olha e fala, pô, essa pessoa gosta mais desses elementos aqui. Talvez uma música mais orgânica, no meu vem uma pegada mais eletrônica, no meu tem uma coisa do hip hop, no meu tem... Então, são características que inclusive ajudam a gente se entender melhor nesse processo da gente pensar a composição sonora também, com a gente procurar no nosso próprio repertório. Fui criada dentro da igreja, mas a minha mãe é muito católica. E aí, quando ela me levava para a igreja, e uma vez ela ficou muito mal. Vou abrir também intimidade, já que vocês estão abrindo. Ela ficou muito mal, ficou em depressão. E eu achava que, por ser quem eu sou, né, a igreja colocava isso na minha cabeça. Por ser quem eu sou, ela estava passando porque ela estava passando. E aí eu lembro de prometer a Deus que, se curasse ela, eu ia desistir de tudo, ia largar tudo e entrar, né, para a igreja. Né? E aí eu lembro que quando eu fui para a igreja, foi um dos momentos mais difíceis, assim, sabe? Porque eu não me enxergava. E eu ouvi muito isso, não só na igreja católica. A palavra aberração. De salto alto, eu arraso, descendo a ladeira do Bonfim. De salto alto, eu arraso. Ninguém sabe o que se passa, ninguém precisa saber, mas todo mundo quer falar de você. Ninguém sabe o que eu passo, ninguém precisa saber, mas todo mundo quer falar de você. Escondida de noiva atrás de um castelo, nada belo, ela luta na fruta de pedra jogadas é brutal. Ela... Vamos seguir. Quem joga agora? Quem joga? Quer o quê? Mas não é a trilha sonora da minha vida, é a trilha sonora do momento que está presente, que está ocorrendo agora, né? E esse álbum me pegou bem de surpresa, na verdade, foi bem no início desse mês, por conta, enfim, de gente brigando no Twitter, botando em pauta a questão se o álbum era bom ou não. E aí, tipo, eu já conheci essa música por conta da Celebration Tour, né? E eu fiquei viciado na época também, só que eu retornei a ficar mais viciado recentemente. E tem a questão que esse álbum, né, o Ray of Light, ele foi produzido em uma época da vida da Madonna, do qual ela fez após ela ter engravidado e como ela tomou outra perspectiva de vida após o nascimento da filha dela. Então... Eu escolhi o videoclipe da minha composição, Mergulho. Quando você sugeriu,
ontem eu pensei nela porque gravar essa composição foi um recomeço para mim. Eu tinha desistido da música, tinha desistido da arte, ia ficar só na área da pesquisa, me formar e fazer pós e fazer essas coisas acadêmicas. E aí, eu, na cara e na coragem, mas também com muito medo, eu decidi gravei essa música a partir de incentivos também de amigos meus e depois gravei esse videoclipe. Ele é muito significativo para mim. Dessa ambiência que você quer e depois entrar cantando. Então são caminhos que podem ser utilizados também na narrativa. É importante quando pensar também no espetáculo que vocês vão construir do solo, de também incorporar em si as coisas que vocês já têm, que já está no repertório de vocês, de musicalidade, de ouvido, tudo isso. Aí só para fazer essa amarração, e muito obrigada pela partilha. Na minha vida, ela fez uma música que me tocou muito e que eu acredito muito que ela fez pra mim. Todas as vezes que eu falo com meus amigos, eu falo, essa música desse álbum é minha, que ela fez pra mim. Ela ligou pra mim, ela falou que fez pra mim, entendeu? É bem nessa junção. E aí tem Psyu, que foi uma das músicas assim, que me tocou muito e que hoje eu acho assim que eu tô vivendo muito, né, na minha presença, é Negona dos Olhos Terríveis. E eu saio falando mesmo com meus amigos, essa música aqui, ó, foi parceria lá, mas ela ligou pra mim, falou direitinho, perguntou onde eu morava, sabe, perguntou como é que eu tava sentindo naquele momento, e ela fez a música literalmente pra mim. Uma trilha tem um som, que é um som de água, mas isso estava na minha cabeça, mas que água é essa? E eu estava pensando numa água, não sei, assim, mas uma água de útero, sabe? Assim, eu tenho me sentido nesse momento numa água, nesse lugar de água de útero, que é um lugar de que você não sabe o que vai acontecer, você está ali, né? Você está revestido, mas um momento aquilo vai romper, você vai sair de um lugar seguro. E aí eu tô me sentindo assim, tem umas 3 semanas. Descreve muito do briefing a partir disso aí, como você acabou de descrever. Aí fala, não, o que eu imagino é um som de útero rompendo, não sei o que lá. E aí vai começando a narrar, e é desse jeito. E aí, tipo assim, às vezes o processo da criação da trilha é justamente essa criatividade de tentar achar alguma forma de passar esse som a partir do programa que você tem. Às vezes de um som de água já pré-determinado, mas aí você vai fazendo alterações nesse som para chegar nesse lugar. Eu posso botar um filtro na água, no som de água que às vezes é mais agudo e médio, e deixar ele um pouquinho mais abafado, porque aí fica uma coisa mais sutil. E aí eu vou fazendo alterações em sons de água pré-existente, procurando esse caminho, por exemplo. Era uma forma, sabe? E que eu entendo, você está começando a conhecer esse universo agora, você não tinha como produzir isso assim. Eu falei algumas coisas na composição sonora, tanto técnicas quanto algumas coisas mais filosóficas e menos práticas, assim, um pouco mais abstratas sobre a forma de pensar o som no dia a dia, no cotidiano, no seu próprio corpo. Então tem várias coisas ali que tem a ver com a consciência musical, do dia a dia, do cotidiano mesmo, algo que não necessariamente elas vão procurar fora delas, mas que elas já carregam, só que agora com a consciência disso. Então eu acho que isso fica para além. Acho que as pessoas vão poder trazer, são várias pessoas que são da música, várias pessoas que são da dança, então são referências que o tempo todo estão ali em artes comuns, né, ao redor. E aí eu sinto que nesse sentido todo mundo vai poder levar um pouquinho no cotidiano. Hoje eu estou muito feliz de estar aqui no segundo dia do processo de Cruze. Tem sido uma vivência muito rica, tenho aprendido muitas coisas, tenho compartilhado muitas coisas. Hoje nós trouxemos para a aula uma música que nos atravessasse, o meu dia que nos atravessasse. Eu trouxe meu videoclipe Mergulho, porque ele fala da minha vivência, dos caminhos que eu estou vindo, falam da relação com a minha mãe, com a minha família, com o meu axé. Então, eles têm um significado muito positivo para mim, que isso eu trouxe. Nossa, esses 2 dias foram enriquecedores na minha construção, né? Eu acho que eu nunca me senti tão imersivo dentro da música como eu me senti nesses 2 últimos dias, e realmente fez eu perceber que eu tenho um determinado conhecimento, eu só não tinha noção de como aplicá-lo. E depois da aula de hoje, assim, realmente abriu horizontes na minha cabeça e na minha caminhada de como aplicar música de outra forma dentro da minha dança, sabe? Acho que esse processo de criar pensando no que eu vou produzir no final é desafiador. Primeiro porque eu não sou uma pessoa de entendimento musical, então eu acho que
esse primeiro processo, que é esse processo de pensar uma música que vai estar nessa, nessa finalização, já mexe a gente em outro lugar, tira a gente de um lugar de confortável, né, que é o lugar que eu conheço, que é o da dança e do audiovisual, e aí me pega no lugar desconfortável. E eu acho que isso é que é o bacana pro artista, né? O que dizer desse processo, né? Na verdade, são muitas coisas. Tô me sentindo muito bem, na verdade, de entender esse processo com a performance, por exemplo, né? Que é a minha vontade mesmo, de ter mais um capítulo para poder destrinchar. Esses 2 dias de aulas, né, que a gente teve sobre composição sonora, eu acabei tendo esse processo de composição sonora, ele foi muito importante para mim. Para mim, aqui está sendo um processo incrível. Né? Quando eu me inscrevi, foi um start, assim. Eu tinha pedido, né, um sinal das energias, assim, do espiritual mesmo, para que me mostrasse se realmente era aquilo que, em questão do meu sonho, né, da minha carreira, se era realmente isso que eu estava no caminho certo. E quando veio a inscrição para o projeto Inclusive, para a imersão, foi uma resposta mesmo divina referente a isso. Tô achando babado, né? Esse momento da minha vida é um momento onde eu estou colhendo algumas coisas da minha caminhada artística até aqui em Salvador, né? Tem 2 anos que eu cheguei. E aí tô aprendendo a negociar com esse babado todo que é ser artista em outro estado, vivendo, né, outras singularidades, ainda mais sendo artista de rua, né? Que é um artista que, às vezes, se coloca, né, nesse lugar de não ser capacitado, né, de não ser profissional. Então, para mim, o processo está sendo algo de resgatar aquilo que eu vinha meio que esfriando, assim, sabe? Tipo, e esse conjunto de pessoas, de estar juntos de pessoas que tira algo de mim, tira algo que eu às vezes tô esquecendo, sabe? Esquecendo na minha caminhada. Para mim, esse processo criativo, ele tem sido muito arrebatador, né? Eu posso dizer que eu estou vivendo um momento sabático da minha vida e que para mim é de extrema importância estar vivendo isso agora, a partir do momento em que meu corpo ele não coincide com a instituição. Eu tô aqui com meu sabre de luz, pronta pra guerra. Tô maluca. O segundo dia. Você tem noção? Obrigada. Mais do que eu posso esperar. Ontem, a mesma coisa, né? Eu tô assim com a buceta inchada desde ontem, tô sentindo um peso pra andar, porque realmente eu tô muito satisfeita. Zeradíssima, zeradíssima. Realizada como artista, como empreendedora. Parece que tudo valeu a pena, né? Porque a gente sabe o corre que é escrever um projeto. A gente sabe o corre que é, depois que você é aprovada, a burocracia, então você vai ficando meio fria, mas aí quando começa, a parada ressignifica, vale a pena. Estou muito feliz, muito contente. E o cansaço? O cansaço? Meu nome é Jaqueline, cansaço é lesbão. Eu não tenho outra coisa para dizer. Estou cansadíssima. Mas é isso, a gente vive cansada, velho, porque a gente é do corre, então, tipo assim, não tem como não estar cansada. Faz parte do momento que a gente está vivendo, porque é um cansaço que é para além do físico. A nossa cabeça também não tá boa, então a gente produz na maluquice. Então... É massa, não se contamine não. Canta pra subir que vai ser lindo. Mais um dia lindo. Você precisa do quê, meu amor? Ó, a gente tem esse espaço aqui, você me diz se você tem a mesa que eu coloco, pra gente ter um projetor, ou não é projetor. Bota daí, agora bota a mesa aí. Você que sabe. Ele mesmo te dá a visão de que você está vivendo, a naturalidade natural. Isso é muito importante você trabalhar sua cena com luz natural. E aqui estamos nós, mais um dia. É Boa Produções Culturais. Especial.
Fui silenciada, graças a Deus. Me deram ousadia demais. Eu tô com um chuchu enorme e tô pedindo pra me gravar. É complicado. Tô me fazendo de teste. Vai vir Jaqueline agora me dar baixa, olha só. O pessoal que pediu. Eu gosto do desaforo. Então, quer dizer, amiga, o que tem a ver a senhora ficar parada na luz, fechando? Mas aí eu soube que eles que pediram. Mas não pode dar ousadia pra você, não. Porque se deixar, você dá um show aqui pra tirar a atenção da aula. Falei que ela me dá baixa. E ela não está errada. Porque é assim que começa uma montagem. Por que eu tô falando isso, gente? Porque senão eu não posso falar de iluminação para vocês. Ah, que esse aqui é refletor X, que não sei o quê. Se eu não falar para você que é assim que faz. Quando vocês entenderem que é assim que faz, vocês vão entender que aquele refletor tem que ser plugado ali. E aí vocês vão ficar com isso na cabeça e vocês não vão esquecer nunca mais e vocês vão fazer luz em qualquer lugar. Estou ensinando os meninos, as meninas, melhor dizendo, um pouco de iluminação. Aqui foi minha casa, onde eu aprendi tudo, não só a cidadania, como também a parte técnica. E foi isso que me deu tudo de financeiro. Eu acho que também passar toda essa parte da técnica para as meninas, para mim, isso faz com que me traga uma essência de renovação. Porque, tipo, a vida, ela é é tipo aquele baúzão que você guarda, e quando você vai procurar de novo, tá lá. Então é isso que eu me senti quando eu vim pra cá, que eu guardei tudo, sabe, da juventude, de aprendizado, e tá aqui colocando pra fora pra essas meninas lindas. Assim, eu tô sabendo um rascunho de tudo, só prejudica no sentido de não ser mais em tempo real, né? Tipo, eu não vou conseguir postar a história em tempo real. Tem como achar um local que a internet de água tá aí pra poder carregar? Eu vou tentar deixar o celular do lado pra ver se tá. Se Porque pra gente é funciona. mais vantagem para esse momento, meia hora, as filmagens todas e resolver isso, do que ficar filmando e perder os stories que tá gravado. Pode ser. Não carregar. Pra não se liberar isso, não que a gente faça mais, mas libera, acho que já tem. Tem bastante material. Como é que você realizou isso tudo pra trazer pra gente de uma forma tão surreal? É sério, gente? Eu digo a você, já que não sei, sabe, eu nunca tive a oportunidade de tocar em uma mesa de luz e hoje eu tô tendo. E já ali, já imaginei lá em cima como é que seria minha cena dentro de um espetáculo do dia. Dá pra dar uma viajada, né? Olha. Desculpa, não. Sabe, a gente conversou, a gente começou, eu tava conversando com um colega de cenas como a gente vai utilizar praticamente a luz, eu não fico ficar mais todo, em cenas que se conectasse, se tivesse uma conexão, precisasse utilizar a mesma luz, assim, de alguma forma, mesmo mudando algumas cenas, velho. Eu tenho uma pergunta para fazer. E acabei de ser feita uma pergunta para mim, que eu acho que também deveria. Querem mudar de lugar, querem beber água. Pronto. Tenho gratuidade no RU, eu como, almoço e janto gratuitamente no RU. Máximo também, que tá com o nome na lista, né? Porque eu vi o seu nome na Iondina. Então a gente tem um serviço de alimentação temporário lá, a gente come sem pagar nada. Então a minha garantia, a única garantia de alimentação certeira que eu tenho é o arroz, feijão, proteína e salada do RU, todo dia. E aí vir pra cá tá afetando a minha janta. Assim, a gente não é herdeiro, né? Ponto. Pronto, a gente não é herdeiro. Então, todo mundo dissidente e tal. Tá. Sobre passagem de alimentação é muito importante. Tipo, eu moro em Camaçari, tô morando agora em Camaçari. Então, pra eu chegar aqui, chegar atrasado. Mas eu saí 3h30 de casa. Peguei engarrafamento do caralho pra chegar aqui, né? Então, e a passagem é 8h50, né? De Camaçari pra cá. E aí não tem dinheiro pra vir, tipo, todo tempo, 8,50, R$17, né? E de volta. Não tem essa grana pra vir todo o tempo. E seria massa, né? Não sei como é que tá rolando, tô chegando agora, mas sou saliente mesmo e falo. Seria massa ser metade, não sei quanto, só pra passagem, só pra segurar a passagem, porque é isso. Às vezes tem, às vezes não tem. Né? E a alimentação é massa, porque é isso. Eu já vou ter que sair, tipo, 8h30
Porque eu tenho que pegar um ônibus para chegar no metrô, para poder ir pro outro metrô para poder pegar meu ônibus. O ônibus só é até 9h50, o último. Então é um corre, né? E aí é massa você puxar isso, né? Sobre passagem e alimentação, né? Tá, o meu ponto, né? Eu compartilho dessa mesma questão de Mel com relação à vulnerabilidade mesmo, né? Eu estou passando por essa situação de vulnerabilidade, graças a Deus os orixás, né? Não passo fome, mas mesmo assim sinto que poderia ser melhor, enfim, né? Eu quero começar de uma forma que eu vou falar uma coisa pesada, aí eu peço que vocês sejam generosos nesse primeiro momento, mas eu quero começar assim. Eu não sou ONG. Não sou? ONG. Sim. Quando a gente fez a inscrição, eu não... E com isso eu não estou dizendo que não me importa. Eu começo dura, mas depois eu chego junto. Mas eu quero começar assim, porque vocês não me conhecem e eu não conheço vocês. Então a gente tem que começar dessa relação. A gente não se conhece. Não existe confiança quando se tem dinheiro. Primeira regra de negócio. A gente não pode exigir que ninguém confie na gente. Isso é perverso, isso é imaturo. Eu não tenho obrigação de confiar em ninguém, na conduta de ninguém aqui. A gente tem que cumprir. E se não achar que é legal, sai. Mas cumprir. Se eu estou entrando num lugar que a pessoa me fala que eu vou receber um dinheiro, no final do processo, eu chego para conversar e falo da minha dificuldade, como eu achei massa, a Mel chegou. Todo mundo, eu demonstrei minha insegurança, falei, gente, porque eu tô acostumada com as pessoas que não vêm, gente, e eu não confio, não. O fato de eu estar respeitando vocês, eu não confio em vocês, não. Mas pessoas que não vêm? Não, em outros processos. Ah. Existem pessoas que somem. Sim. Depois que paga. É muito simples. E o fato de eu respeitar vocês não significa que eu confio em vocês. Eu não botaria R$1.000 na mão de vocês pra vocês me darem semana que vem. Não. Eu sou muito franca. Não existe confiança aqui. A gente tá conquistando a relação. Eu não conheço o Mel. E pela minha experiência, as pessoas somem. Então, eu queria muito começar colocando isso no lugar, assim. E todo mundo que foi aprovado... E outra coisa que eu gostaria de falar, eu não sinto pena de vocês. Eu não sinto pena. E não vou sentir pena com história de dor. Não é sobre isso. Não me imponham essa história de dor como condição para estar aqui, porque vocês não precisam estar aqui. Se não der. A pergunta de João, para mim, o que deu você que você montou esse projeto? Mão de obra. Quero mão de obra. Nunca tive, eu tenho dificuldade com iluminação. Uma vez eu briguei com o Pataxó, fiquei sem luz. Aí tive que falar com o outro bofe. Aí o outro bofe também eu briguei porque ainda abriu com o bofe. Então eu percebi que é muito bofe nessa parte técnica. Demais. Eu trabalho com som. Tanto que a minha equipe então falou assim, tá faltando isso na minha equipe. Então há muito tempo eu queria fazer um curso de iluminação e de trilha sonora, porque eu quero montar minha equipe. Chique.